Bom dia, Marcon. Bom, mas eu acho que esse problema termina na próxima eleição. Ele vai ficar pelo caminho e você não. Olha só, você falava do Ciro Nogueira, do PP, mas tem outro partido também importante, União Brasil. O ACM Neto é vice-presidente do partido, vai ser candidato na próxima eleição, é um nome forte, e já defendeu o desembarque do governo Lula. Já disse que não vai ficar. E o Republicanos e o PSD do Kassab, eles estão num namoro contínuo aí com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Tarcísio é do Republicano, mas pode sair do partido. O PSD quer estar na chapa, ou seja, tá todo mundo de malas prontas desse governo, o que indica que essa CPI, pelo menos penso eu, tem tudo para ser uma CPI não governista. E tem cara de CPMI do Mensalão, aquela que funcionou em 2005. Tem as mesmas características. Com uma CPMI funcionando durante 6 meses, que ela pode funcionar o segundo semestre inteiro, a proximidade do calendário eleitoral, um governo esmagado no Congresso, os 346, como você lembrou, votos na questão do IOF foram mais do que simbólicos. Dá para esperar, talvez, um Congresso um pouco mais forte no segundo semestre contra o governo, e aí, evidentemente, outras pautas podem avançar no caminho, até a própria anistia? Olha, primeiro esses 346 votos, Silvio, a gente tem que lembrar que o quórum até estava meio baixo. Faltaram 70 votos para 70 parlamentares votarem. Se a gente contabilizasse esses 70 parlamentares em proporção, nós teríamos atingido aí cerca de 370, 380 votos. Então, assim, é voto para tu aprovar qualquer coisa que tu quiser, inclusive impeachment, né? Quando tu fala da questão desses partidos de centro, a realidade é a seguinte: a gente tem que lembrar que a maioria dos parlamentares que nestes partidos estão são parlamentares de governo de ocasião, eles não são parlamentares ideológicos, né? Então, por exemplo, se nós tivermos uma eleição Tarcísio ou Bolsonaro, ou Michele contra o Lula, ou Haddad, e o Haddad ganhar, eles vão estar no colo de novo do governo, ao contrário de mim. Então, o que que isso sinaliza? Sinaliza que, são políticos profissionais, eles sabem que a grande probabilidade é do petismo terminar o ano que vem e um novo governo assumir. Por isso eles já estão se posicionando. Ponto 2. A CPMI, com as revelações que nós vamos conseguir fazer, e eu acredito nisso, ela vai dar uma carta, digamos, motivo para eles saírem do governo. Você imagina a União Brasil e o Progressistas dizendo: olha, está comprovado que é um governo corrupto, que roubou dos aposentados, e a gente está saindo por causa disso. Então, tu encontra um motivo para sair do governo também, que tu precisa dar uma satisfação quando tu tá saindo. Então, eu acho que é uma satisfação ok, né? E sobre tá muito mais alinhado à oposição, o que que a gente tem visto? A gente tem visto que não foi votado matérias interessantes para o governo até aqui. O governo não tem voto, ele sabe que não tem voto. As chantagens que, por exemplo, a Glaze fez, até públicas, né, sobre corte de emendas, não vem mais afetando os parlamentares, até porque o dano de estar com este governo é maior, muitas vezes, do que tu receber alguma emenda extra. E perspectiva, né? Não adianta tu ter uma emenda e um cargo agora e perder o teu mandato para os próximos 4 anos. Então, os parlamentares estão, sim, fazendo essa leitura. A gente tem uma MP, a gente não pode esquecer que o governo editou sobre o aumento de LCI, LCA, e outros aumentos de impostos que ou caduca ou o plenário vai derrubar. Eu estava lendo uma notícia agora na Infomoney que o governo diz que não vai cortar, então a gente deve, na volta aí desse feriado de São João, votar ao mérito da derrubada do IOF, que deve correr rapidamente no Senado, e a gente tem um cenário muito desgastado do governo. O próprio Alcolumbre, né, Navarro, que a gente sabe que é um político de ocasião, em lendo a CPMI, ele faz um sinal claro para a oposição. Quem queria essa CPMI era a oposição. Ah, Marcou, mas teve 200 e poucas assinaturas. Bom, não ia ser a primeira vez que um presidente da casa segurava uma CPMI como essa. Então, os sinais demonstram que o governo é um desastre, ninguém mais quer apoiar, deve sim se aumentar a musculatura da oposição neste segundo semestre, propriamente no primeiro semestre do ano que vem, visando as eleições, e o governo está encurralado, né? A gente tem um presidente que ontem foi ao G7, parecia o Biden da Silva, né? Totalmente perdido, é uma pessoa assim que não agrega em absoluto, suas falas envergonham a nação, inclusive as suas posições envergonham a nação, né? O próprio G7 que lá estava reunido fez, vamos pegar aqui uma manifestação pró-Israel,
pró-segurança do mundo contra os terroristas lá, os ayatollahs que governam o Irã, enquanto o governo Lula permitiu que este governo atracasse 2 navios aqui na Baía de Guanabara no começo de 2023, e hoje faz coro, né, não consegue condenar esse desenvolvimento de armas nucleares. Então, assim, o que a gente tem, somando tudo e colocando tudo num liquidificador, um Congresso cada vez mais afastado do governo, uma perspectiva de troca de governo e o fim de Lula, de Biden da Silva aí, de uma forma melancólica. E eu volto a dizer, Lula não concorre o ano que vem, seu nível de aprovação vai estar tão baixo que, inclusive hoje, ele só mantém a sua candidatura para não ter uma debandada petista para outros partidos, porque, na minha leitura, o Lula não vai querer terminar a sua história, né, já com 81 anos, aí que ele vai estar no ano que vem, perdendo uma eleição de forma acachapante, como tudo demonstra que vai acontecer. Macron, a tua análise com relação a quem está na situação, quem é governista, não querer entrar nessa história de CPMI para não se comprometer com o eleitorado é genial. É muito boa a tua análise nesse sentido, porque não vai querer macular o nome, não vai querer vincular o nome à defesa de roubalheira de aposentado, né? No alvo. Eu gostei dessa análise, não tinha pensado por esse lado. Agora, Macron, vou para esse caminho falando sobre o conflito Irã-Israel. Existe alguma coisa rolando num bastidor? Porque a gente sabe que diplomaticamente Lula optou estar ao lado do Irã. Né? Os navios que aqui pararam, né? Atracaram no Rio de Janeiro os 2 navios. A gente sabe que tem esse flerte com Hamas. A gente tem a foto do Alckmin, só sobrou ele vivo ali da foto até agora, né? E esse até agora eu coloco porque a gente não sabe o que vem pela frente, porque se de fato tudo que estão dizendo aí se confirmar, e esse Brasil que desce do lado errado do muro a cada decisão diplomática, a gente pode sofrer consequências. Já no bastidor rola alguma coisa nesse sentido? Vocês conversam sobre isso na Câmara, ô Macron? Conversamos, Pitoli, saiu uma informação aí que o Netanyahu teria dito que um país ocidental teria fornecido material nuclear para o Irã. A gente teve esses 2 navios que atracaram no Rio de Janeiro, houve também um sumiço de material da estatal brasileira que produz este material urânio enriquecido. Eu não quero acreditar, tá, Pitoli? Sinceramente, eu não quero acreditar. Viu, Macron? Até porque essas informações não se confirmam. Essas aí a gente não tem nem o sumiço. Mas os navios estavam aqui, Pitoli. Sim, sem dúvida. Os navios estavam aqui. O que o governo disse que os navios vieram fazer? Passear? As informações não se confirmam, mas os navios estavam aqui. O alinhamento do regime do Lula, né, com os ayatollahs, vamos combinar, é um regime que enforca, por exemplo, homossexuais em praça pública. Basta você dar um Google aí, tem informações do regime defendendo o enforcamento de homossexuais em praça pública, né? Eles reprimem mulheres por não usar o véu de forma correta. Esse é o regime que o democrata Lula defende. E, aliás, nós viramos um pária, né, no cenário internacional. A Europa como um todo, né, os Estados Unidos, enfim, todos os países civilizados condenaram esse desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. Quando tu diz que foi desmentido, Pitoli, foi, mas eu ainda quero saber o que foi feito aqui com os navios iranianos aqui na nossa costa. Por quê? Porque esses navios estavam sancionados pelos Estados Unidos, ou seja, nós como parceiros americanos não poderíamos ter recebido esses navios. Por que os recebemos? É estranho, não faz muito sentido. Então, assim, quando tu vê aí o Lula perdido lá no G7, assim, tu vê que o Brasil tá meio que os Estados Unidos com Biden. Se a gente tá indo pro fundo do poço, né? Tá tudo acontecendo. Os partidos abandonando o barco, vem uma CPMI por aí, atividade econômica no segundo semestre já dando sinais de enfraquecimento, a crise vai chegar. Então, assim, é um país à deriva e, infelizmente, a gente ainda tem mais um ano e pouquinho aí deste governo. A boa notícia é que, além da derrota do Lula, que vai acontecer, do PT, essa derrota perante a opinião pública, ela vai se refletir não só na presidência da República, Pitoli. Essa derrota vai se refletir nas casas legislativas, tanto as assembleias dos estados, que são importantes, mas principalmente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Essa baixa popularidade do presidente, ela reflete diretamente na eleição
presidencial, obviamente, mas também nas casas legislativas, o que é fundamental. A gente já tem dito isso há muito tempo sobre o Senado. Ontem, inclusive, eu estava do lado do futuro presidente do Senado, Rogério Marinho, se Deus quiser, que para mim sinceramente, o melhor senador que o país tem. Ele é fantástico, né? Ele é muito bom. E ele, se Deus quiser, vai ser o nosso presidente a partir de 2027. E aí o povo, quando tiver o gostinho de ter um senador como o Rogério Marinho, como presidente do Senado, tenha certeza que cada vez mais vai se atentar quando for votar nos parlamentares. Porque quando tu tem uma coisa boa, tu não quer mais perder. Marcon, boa semana para você. Obrigado, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem.